Embora não sabemos ao certo quem compôs o Salmo 92, temos ciência de que for escrito para ser entoado no Sabá, dia em que os judeus reservam para louvar e adorar a Deus. E ao contrário do que imaginam, o Sabá se inicia do pôr do sol da sexta-feira e é celebrado até o pôr do sol do sábado. Mas por que o autor fez menção de 2 tipos de árvores de suma importância? E qual lição desejou que aprendêssemos com isto? Preste atenção nesta palavra, porque Deus irá instruir você. O crescimento em questão não está ligado apenas ao surgimento de floradas, mas refere-se explicitamente ao desenvolvimento da árvore. E esta, por sua vez, exemplifica a adaptabilidade e o crescimento do cristão. A palmeira é uma árvore que se adapta em qualquer ambiente, desde que haja consistência no solo, e seja em terra fértil ou em terra seca, crescerá da mesma forma e dará seus frutos. Isto me faz lembrar da promessa que Deus fez a Abraão e sua posteridade, que dependente do lugar que estivessem, os abençoaria. E certa feita, Ló, contendendo com Abraão, se separaram, escolhendo este as campinas verdejantes, o lugar que deveria ser fértil, mas ali não prosperou. Enquanto isso, Abraão preferiu o vale onde haviam pedras, o deserto, e quando cavou seus poços, logo foi abençoado. Aprendo com isso, meu irmão, que não há lugar específico para Deus lhe honrar, mas que ele contradiz a visão daqueles que pensam que para ser abençoado precisa estar em lugares extraordinários. Creio que conhece alguém que mudou de cidade para crescer, todavia continuou na mesma escassez, enquanto outros que preferiram ficar se desenvolveram e Deus os prosperou grandemente. Então aprenda algo hoje. Não é você quem define onde estão suas vitórias, nem você quem define onde serás prosperado, porque o processo divino é oposto à lógica humana, que não precisa seguir as bênçãos ou explorar lugares para encontrá-las. Elas te seguirão. Não sei onde se encontra neste momento, nem o tipo de luta que está enfrentando, mas tenho certeza que Deus te exaltará. Seja passando pelo vale, enfermidades ou a escassez, Deus vai honrar você. Apenas confie. A palmeira também exemplifica a estatura perfeita do cristão, podendo crescer mais de 10 metros de altura e não ser abalada. E quando alimentada pelas águas, ganha raízes profundas e espessas que inibem sua fragilidade. O cristão também é assim, ao fortalecer nas águas do Espírito, e quando adquire o conhecimento, então cresce, floresce e são distinguidos pela estatura da fé. Mas tenha cuidado e não permita que o teu ego cresça neste período, pois alguns se perderam neste caminho e não tiveram nenhum sucesso. Mas hoje o Senhor anseia que beba desta água, porque todos que beberam foram libertos da escravidão e cresceram espontaneamente. E quem sabe neste momento esteja passando por lutas justamente por não saber quem és, ou por aceitar aquilo que dizem e ouvir tantas vozes em sua mente. Mas nunca se esqueça que estás destinado a crescer. Só tem medo de crescer quem não entende o próprio chamado, que não sabe a respeito da fé ou não vê o amanhã. Só tem medo de crescer quem não tem visão de águia ou não descobriu que é filho de um Deus poderoso e real. Portanto, não se conforme com teu estágio, mas se levante por meio desta palavra. O justo florescerá como a palmeira. O justo florescerá como a palmeira. Tente arrancar uma palmeira do lugar e verá que todo esforço será em vão, pois suas raízes estão firmadas naquilo que é compacto e permanente. E qual tipo de terra você está firmado? Ou qual tipo de solo aderiu ficar? Pois se a terra for fértil, assim serás. Mas se for mórbida, da mesma forma será sua vida. Pense nisso. Quantas pessoas escolheram lugares infrutíferos para viver, seja num relacionamento falido, num trabalho sem perspectiva e até mesmo no campo da fé. Entra ano e sai ano e a vida não muda.
os resultados não fluem e os frutos sequer nascem, mas é hora de crescer. É no desconforto que grandes visões adentram sua mente, e na hora da dor que revelações são dadas ao teu coração. É nas adversidades que caminhos se formam diante dos teus olhos e portas se abrem para que possas passar. Mas antes de adentrar na segunda parte do versículo, quero que visualize o ambiente do qual estamos falando. Pois no deserto, os ventos ultrapassam a normalidade e, de certa forma, isso afeta as palmeiras. As mesmas se curvam, como diz a palavra, perante o vento, mas não se rompem, porque de fato possuem raízes fortes. E da mesma maneira, um cristão tem que ser, resistir o temporal e prevalecer sempre, mesmo que não haja conforto. Porque no dia que estiver confortável vem um comodismo, e nesta área muitos se afastam da fé. Então dê glória quando as lutas chegarem, pois é sinal que as bênçãos chegarão também. Aprenda a glorificar quando as perseguições aumentarem e tudo aparentemente estiver de pernas para o ar, porque aprendi que nas pequenas reformas Deus faz grandes empreendimentos, e a melhor obra que está fazendo neste momento é justamente em você. Seja resistente. Quando o barro está nas mãos do oleiro, não há imperfeições que não sejam tiradas, nem trincas que não sejam restauradas pela mão do Senhor. Por esta razão, a obra que está fazendo em sua vida será notória aos observadores, e logo muitos lhe aplaudirão por não ter desistido. Pense quantas bênçãos tem recebido, e quando muitos perderam a vida, Deus te manteve com o melhor. Veja como cresceu nos dias de angústia e como sua fé está avançada. E isto é apenas um sinal de que coisas boas estão por vir e logo desfrutará do melhor. Podemos ser afligidos da carne, mas não podemos compreender ou comprometer o espírito, porque a carne pode ser rasgada e retalhada, mas teu espírito deve vislumbrar com isso. Lembre-se de Jó, quando passou coisas que nós não suportaríamos. Todavia, este passou cantando, orando e salmodiando ao Senhor. Faça a mesma coisa. O vento soprou, cante. A luta chegou, ore. Estão lhe perseguindo, persista. Mas não deixe de crer que o amanhã será melhor. Desta forma, romperá as dificuldades e chegará em lugares que sequer imaginou. Será chamado não apenas de guerreiro, mas de um grande vencedor em Cristo, porque Deus irá honrá-lo em nome de Jesus. Da palmeira tudo se aproveita, desde a madeira, a fibras, o óleo e as folhagens. E na vida do cristão tudo tem de ser proveitoso, pois a madeira aponta lenha, sacrifícios, fibras simbolizam resistência, óleo é a unção na vida e folhagens sombra a quem lhe procurar. Se o cristão não tiver estas 4 características, provavelmente está fora da visão de Deus. Mas que bom que tem sido abundante, dotado do crescimento, adaptação e estabilidade. Continue assim, fazendo com que suas ações e palavras sejam proveitosas, edificando pessoas e outros que Deus lhe enviar. Mas agora chegamos na melhor parte da mensagem, onde falaremos sobre como ocorre de fato o crescimento da vida do cristão. Porque alguns querem bular a fila, outros subir escadas voando e na verdade o crescimento não é assim. Tudo que é rápido demais o leva a prejuízos. E isto não é apenas na vida, mas também abrange as áreas espirituais. E aprendendo com o cedro, possivelmente chegaremos onde Deus quer, mas de forma pacífica. O cedro cresce lentamente, mas alcança 40 metros de altura. E nos primeiros 3 anos de vida, suas raízes se estendem até 1,5 metros de profundidade. Enquanto isto, a planta terá apenas 7 centímetros sobre a terra, mas cresce suavemente sem ser percebida. E assim deve ser o teu crescimento, porque há quem aceita Cristo hoje e amanhã já quer estar em níveis altíssimos, porém tudo é uma questão de tempo. Contenha-se. Aproveite os primeiros anos de conversão para aprender as coisas sobre Deus, ou descobrir os mistérios da terra enquanto és revelado a discernir os segredos do céu. Comece a sonhar com a escada de Jacó ao invés de elevadores e transforme sua mente num campo resiliente,
para que Deus possa honrá-lo na hora certa. Pois sua preocupação inicial não pode ser em crescer, mas em gerar raízes consistentes que nunca secarão. E isso só depende de você. Há quem diga que não cresce por causa da liderança, isso é mentira. E outros pela comunidade que frequentam, também um engano. Há quem culpe a família de onde nasceu e outros as pessoas ao redor. Mas diante desta lição, percebemos que a árvore não se vincula a fatores externos. Independente do lugar onde você está, sempre estará disposto a crescer. Isso deve estar em você. Por isso, reveja os teus planos e retome posição de vencedor. Não desista só porque disseram que não conseguiria ou se olharam torto para você. Deus tem uma nova história para a sua vida e isto está traçado, determinado e vai suceder. A única coisa que Deus lhe pede nesta noite é que esteja em sua presença, que não se desvie do caminho ou se ausente da sua casa, porque se isto acontecer, terá que iniciar uma outra jornada, entrar na fila de novo e ganhar a confiança de Deus, coisas que não são fáceis. E por mais que a idade chegue, e teus movimentos se tornem vagarosos, todavia dará frutos ao Senhor. Em tua face haverá o brilho de Deus e com sua voz mesmo trêmula haverá júbilos. Então floresça como a palmeira e cresça como o cedro do Líbano, porque sua dedicação não será em vão.